Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias que são relevantes para o nosso tempo, através dos livros de Daniel e Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o seu like no vídeo, que isso ajuda muito na divulgação desses estudos. E se você já é inscrito no canal, está sendo abençoado com esses estudos, você compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas também com o estudo das profecias bíblicas. Nós vamos dar continuidade na reta final do livro de Daniel. Estamos estudando já no capítulo 11. Esse aqui é a parte 2 do estudo do capítulo 11 de Daniel. Então, se você perdeu o primeiro estudo, você vai lá na descrição do vídeo, vai estar o link lá para você clicar da parte 1, a primeira parte do estudo do capítulo 11. Hoje, nós não vamos fazer introdução nenhuma para você entender como que a gente está chegando, né, nessa linha de raciocínio. Tudo que a gente já deveria ter falado, a gente falou no primeiro vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo ou se você esqueceu dessa parte introdutória, você vai lá, clica no vídeo, assiste primeiro, depois você volta aqui que nós vamos continuar a estudar esse capítulo 11, um capítulo tão fantástico para a gente entender como cada detalhe que o anjo colocou ali para Daniel realmente se cumpriu e ainda está se cumprindo e vai se cumprir pela graça de Cristo. Então, feche os seus olhos, vamos já começar o nosso estudo para que nós possamos ganhar tempo. Se você não puder fechar os seus olhos, fique em atitude de oração onde você está, nós vamos falar com Deus. Pai bendito, te louvamos mais uma vez porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco mais uma vez, nos dando o entendimento daquilo que nós vamos estudar. Algumas pessoas aqui talvez estejam passando por algumas dificuldades, mas que o Seu Santo Espírito alcance. Ela está passando por um momento de tribulação, mas está querendo aprender a Tua Palavra, Pai. Então, que o Senhor esteja com eles nesse momento, também os consolando e também direcionando através desse estudo. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Nós começamos o estudo e fizemos do verso 1 até o verso 29 e agora até o verso 28 e agora nós vamos começar a partir do verso 29 estudar até o verso 45. Uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo passado é a questão da interpretação de Roma. Nós estudamos que a partir do verso 14 começa a se falar de Roma pagã, do Império Romano, e a partir do verso 21 fala do homem vil, e nós interpretamos como Tibério César. Há alguns teólogos, mesmo dentro da linha historicista que nós estamos seguindo, interpretam que a partir do verso 21, quando começa a se falar do homem vil, já está simbolizando o Império Papal, o Roma Papal. Passa de Roma pagã para Roma papal. Nós estamos pegando a outra linha da interpretação historicista, que começa a falar de Roma papal a partir do verso 29. Faz diferença, Fernando? Não faz muita diferença, porque, primeiro, ela não afeta a cronologia dos impérios. Continua sendo a mesma sequência, Medo-Pérsia, depois Grécia, Grécia dividida, Roma pagã e Roma papal. E também não afeta nenhuma doutrina bíblica. O fato de você começar a interpretar Roma papal a partir do verso 21 ou a partir do verso 29 não afeta nenhuma doutrina bíblica e não afeta nenhum andamento da profecia. Eu, particularmente, prefiro seguir a linha dos teólogos que falam a partir do verso 29, que é Roma papal. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó: no tempo determinado, o rei do norte, tornará a avançar contra o rei do sul, mas não será nesta vez como foi da primeira. Então ele fala assim, a partir de agora, o rei do norte já muda de personagem, ele fala no tempo determinado. Que tempo determinado que é esse? No capítulo 7 de Daniel, nós vimos que o período de supremacia papal tem um tempo determinado, que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Nós já calculamos que isso dá 1260 anos. Esse é o tempo determinado. Nós temos outros versos que falam a respeito disso também, por causa para interpretar e entender
que esse tempo determinado é esse período de 1260 anos. No verso 35, por exemplo, fala que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então nós vimos que os sábios, o povo de Deus, aqueles que estudam a Bíblia e que são fiéis à palavra de Deus, seriam perseguidos pela Roma papal. E isso, o período de Roma papal acabaria em 1798, que daí para frente já começa o período do tempo do fim. Então ele fala aqui que tudo isso ainda se dará no tempo determinado. Que tempo determinado? Esses 1260 anos. Por isso que eu prefiro começar a interpretar a partir do verso 29, que ele fala no tempo determinado, nesse tempo determinado, começar a falar de Roma papal. E tem mais algumas características desses versos, do verso 29 até o verso 39, mostrando que é Roma papal. Por exemplo, no verso 31 fala que dele, do rei do norte, né, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Nós já vimos que a profanação do santuário, retirar o sacrifício diário, é chamado abominação desoladora lá no capítulo 8, quando nós estudamos sobre o chifre pequeno, capítulo 8, e nós vimos que o chifre pequeno faz todas essas coisas. Ele profana o santuário, tanto é que depois há um diálogo perguntando até quando isso vai durar, né? E aí fala até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Ele retira o sacrifício diário, lá no capítulo 8 também está escrito isso, e fala que isso é a transgressão assoladora ou a abominação desoladora. Tem o abominável da desolação também, depende da tradução. Então, se nós interpretamos que o chifre pequeno do capítulo 8 é Roma papal, e aqui nesse verso 31 tem as mesmas características, significa que a partir de agora o rei do norte passa a ser Roma papal. E olha como isso aqui já é um argumento mais forte para a interpretação historicista. Porque no capítulo 8 nós vimos que nós temos uma interpretação, tanto preterista quanto dispensacionalista, falando que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. E nós vimos que ele não se encaixa nessas características. Aqui confirma essa interpretação, por quê? Porque já se passou o período da Grécia dividida, que Antíoco seria um dos reis do Império Seleucida. E aqui nós já vimos que já caiu o Império Seleucida, já passou Roma pagã, estamos em Roma papal. Então, mais uma vez, confirma que o chifre pequeno é Roma papal. E aqui ele dá mais características ainda desse poder. Além dele profanar o santuário celestial, essa profanação do santuário, nós temos que lembrar que é o santuário celestial, que é a obra do sumo sacerdote que Jesus faz lá no céu, que ele profana no sentido de que agora ele se coloca no lugar de perdoar pecados, e isso quem pode fazer é só o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Depois fala que ele ia perseguir os santos também, falando que os sábios, no verso 33, dentre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Então, mais uma vez falando aqui que aqueles que iam de encontro com a doutrina papal seriam perseguidos, assim como nós vimos que foi a Santa Inquisição por um período longo de tempo, né? Outra coisa interessante que fala que esse rei fará, no verso 36, segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado, isso será feito. Lembra que a gente viu que ele falou que ia querer tomar o lugar de Deus, e que a gente viu que ele deita a verdade por terra, e o que ele fez prospera. Aqui também fala que ele vai prosperar. No verso 37 fala que ele não terá respeito pelo desejo de mulheres. Nós sabemos que esta religião é uma religião casta, em que os sacerdotes, os padres, os papas não casam. Então, temos a clara interpretação que do verso 29 até o verso 39, nós temos Roma papal. O rei do norte passa agora a ser Roma papal. Então, se você quiser mais detalhes, depois você lê de novo
todos esses versos, vai estudar sobre a história da supremacia papal e você vai ver que tudo se encaixa. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai passar rapidinho. Porque o que nos interessa mesmo, de verdade, é a partir do verso 40. Todas as profecias, exceto a profecia do capítulo 2, que ele chega até a volta de Jesus, tirando essa parte, e que é muito rápido também, todas as outras profecias estão no passado. Então é mais fácil você interpretar por elas estarem no passado. A partir do verso 40, essas profecias já chegam no nosso tempo e passam do nosso tempo e começam a se posicionar no futuro. E aí é mais complicado você interpretar as profecias que estão no futuro. Então, e principalmente à luz de só um capítulo bíblico. Então, nós não vamos cravar algumas coisas que nós vamos falar aqui, porque para cravar nós vamos precisar do auxílio principalmente de Apocalipse 13. Mas nós não vamos estudar Apocalipse 13 agora, né? Vamos estudar Apocalipse 13 mais para frente, quando nós começarmos o estudo do livro de Apocalipse. Mas nós podemos ter uma ideia, um vislumbre do que esses símbolos estão querendo nos dizer. Nós vimos no vídeo passado que ela começa bem literal, depois essa profecia vai aumentando em simbolismos e chega a partir do verso 40, ela é quase que toda simbólica. E aí ela fala o seguinte, começa assim: no tempo do fim, qual que é esse tempo do fim? Nós já aprendemos que o tempo do fim começa após o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, e nós já fizemos todo esse cálculo lá no capítulo 8 e também no capítulo 9, nós vimos que começa a partir do decreto de Artaxerxes para liberar o povo para voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, isso se dá em 457 a.C., e quando nós fizemos a conta das 2.300 anos a partir dessa data, vai terminar em 1844, que é quando começa a purificação do santuário celestial. Tudo isso você já viu, né? Por isso que é importante você ter assistido os outros vídeos, que isso te dá uma bagagem muito grande para quando a gente chegar aqui você não ficar perdido. Então, o tempo do fim começa a partir dessa data. Alguns teólogos entendem que o tempo do fim começa no final da supremacia papal, em 1798. Outros falam que começa em 1844, quando começa a purificação do santuário celestial. Independente significa que nós já estamos vivendo no tempo do fim. Então, nós estamos no tempo do fim, o tempo que precede a volta de Jesus. E ele fala que no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, no tempo do fim, nós vamos voltar a ver uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Só que agora nós temos um problema. Quem é o rei do norte e quem é o rei do sul no tempo do fim? Se nós formos aplicar do jeito que nós estávamos aplicando na questão geográfica, não faz muito sentido. Porque hoje o reino do norte, o reino que fica ao norte de Jerusalém, é a Turquia. E a Turquia não tem tanto poder assim para fazer esse tipo de guerra. E o reino do sul, que fica ao sul de Jerusalém, continua sendo o Egito. E o Egito não é nem de longe a potência que já foi um dia. Então agora eu tenho que aplicar essa profecia simbolicamente. Então, o que se aplica ao reino do norte e o que se aplica ao rei do sul nos nossos dias. Então, no tempo do fim, quem é o rei do sul? Vamos começar pelo rei do sul. O sul, em toda a profecia, ele sempre é apontado para o Egito. E o que o Egito me aponta? Sempre ele é atrelado à questão daqueles que não conhecem a Deus, que não reconhecem a Deus. Então, são os ateístas. Lembrando que o reino do sul é um poder político e ateísta. Lá em Êxodo capítulo 5, no verso 2, quando Moisés vai conversar com o faraó, falando que Deus está falando para faraó libertar o seu povo, vamos ler o verso 1 também, capítulo 5, verso 1, fala: depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu faraó:
Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe a ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a ir a Israel. Essa palavra não conheço o Senhor, literalmente Faraó está falando assim, ó, para mim esse Deus não existe. Então, o Egito em profecia, geralmente ele é associado a poderes políticos ateístas. Então, a partir do tempo do fim, a partir de 1844, significa que vão surgir poderes políticos que não acreditarão em Deus. Parece uma bobagem falar isso hoje, mas até o final do tempo de supremacia papal, em 1798, isso era quase impossível. Todos os reinos acreditavam em Deus, porque todos os reinos estavam debaixo da supremacia papal. Depois da Revolução Francesa, que começou a surgir o iluminismo e foi se implantado o ateísmo. E depois de implantado o ateísmo com essas ideias iluministas, o ser humano passou a ser o centro de tudo, são as filosofias humanistas. Surgiu também a questão política, de divisão de ideais, de ideologia. Né? Principalmente na França, aqueles que ficaram à direita do parlamento e aqueles que ficaram à esquerda do parlamento. Os que ficaram à direita eram a favor da monarquia, os que ficaram à esquerda eram a favor dos pobres, né? do trabalhador. Depois de um tempo, e é interessante que é logo depois de 1844, surge um cara chamado Karl Marx, que começa a se pregar o socialismo. E esses ideais de esquerda se associam a essa ideia de socialismo com o marxismo e começa a aparecer nações com políticas voltadas para o socialismo e geralmente são ateístas ou pregam o Estado laico. E Karl Marx surgiu depois dessa data de 1844, quando ele escreve o Manifesto Comunista, escreve o Capital. Outra ideia ateísta que surgiu nessa data, depois do tempo do fim, foi Charles Darwin com a teoria da evolução, que ele escreveu o livro Origens da Espécie. Também foi mais ou menos nesse período. Então, após o tempo do fim, começam a surgir duas ideologias muito fortes relacionadas ao ateísmo. A ideia de Karl Marx, em que a esquerda se apodera, e começa a surgir nações baseadas nessa ideologia, e a teoria da evolução criada por Charles Darwin. Surgem nações todas voltadas para essas ideologias. Por exemplo, a União Soviética se torna talvez a maior potência socialista a partir do começo do século XX. Então, quando nós entendemos na profecia, no tempo do fim, o rei do sul geralmente são nações atreladas a ideologias humanistas, ateístas. E o rei do norte? O rei do norte, geralmente, ele é o contrário. Se você pegar os reinos que estavam sempre ao norte de Israel, Babilônia, Grécia, Império Seleucida e Roma, eles nunca negaram a Deus. Pelo contrário, o Nabucodonosor até se converteu. Ciro, o Medo-Persa, reconhece que existe um Deus e até permite que o povo volte para Israel para reconstruir o templo do Deus Jeová. Então, geralmente, o rei do norte são políticas que não negam a Deus, mas isso não significa que eles seguem a Deus corretamente. Inclusive, depois o rei do norte passa a ser Roma Papal, que é um poder político que usa o nome de Deus em seu favor. Então, nós temos uma guerra entre poderes políticos que se dizem usar o nome de Deus, mas não fazem a sua vontade, mas usam pelo seu benefício próprio. E você tem poderes políticos que negam a Deus, que são ateístas. E diz o seguinte, que nesse tempo do fim, quem vai vencer essa guerra é o rei do norte. Outra coisa interessante, se você lesse essa interpretação do verso 40, algum tempo atrás, na década de 50, na década de 60, até na década de 70, a maioria das pessoas ia achar isso um absurdo. Como assim as nações socialistas vão cair?
sabe? Eles estão super poderosas. Tinha a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você acha que isso vai acontecer? E olha que coisa interessante. Nós que estamos no ano 2020, não sei que ano que você vai estar assistindo esse vídeo, hoje nós não temos quase nenhuma nação forte do lado da ideologia socialista ou da ideologia de esquerda. Eu costumo dizer que o mundo está endireitando. Né? As maiores potências são de direita: Alemanha, França, Inglaterra, os Estados Unidos, e o Brasil hoje também está com um governo de direita. A Rússia também já não é mais socialista. Hoje nós temos o Vladimir Putin, que também é de direita. Então, talvez algumas pessoas possam pensar: Fernando, mas e a China? A China ainda é comunista. A China é uma comunista bem disfarçada, né? É muito mais capitalista do que comunista. Ela ainda mantém ali as suas cores de socialismo e tal, mas já não é comunista na origem da palavra mesmo, faz tempo. Nós temos algumas nações ainda que seguem essa ideologia, como Venezuela, Coreia do Norte, mas são nações de nenhuma expressão política bélica, né? Apesar da Coreia do Norte ter aquele arsenal, mas né, sempre é mais para ameaça, mas economicamente ela não é forte. Então nós vemos a profecia se cumprindo e a importância dos poderes de esquerda, socialistas, ateístas, caírem e os poderes de direita, que se dizem cristãos, subirem, é muito importante para o que vai acontecer no tempo do fim. Mas isso nós vamos conversar mais no capítulo 13 de Apocalipse. Então, já estou deixando aí uma deixa para você não perder o estudo de Apocalipse, para que quando a gente chegar no capítulo 13, a gente volte nesse capítulo 11, e aí você, agora eu entendi por que é tão importante que esses poderes de esquerda caiam. Lembrando que aqui nós estamos fazendo apologia para nenhuma ideologia, mesmo porque nós vamos entender dos versos para frente que o povo de Deus não é nem de esquerda e nem de direita. Nós vamos continuar lendo, fala que no verso 41, diz que esse rei do norte, depois de vencer o rei do sul, fala que entrará também na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Edom e Moabe no tempo do fim? Esses povos não existem mais hoje em dia. Edom é o mesmo nome dado para Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, que é filho de Abraão. E na Bíblia nós temos uma associação de Edom e Moabe com os ismaelitas. No Salmo 83, nós temos a seguinte citação. Salmo 83 fala, verso 5, pois tramam concordemente e firme aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Então eles falam que esses povos fazem firme alianças contra Israel. Quando nós vemos Edom, Moabe fazendo aliança com os ismaelitas, nós entendemos que esses daí são os povos árabes, porque os muçulmanos se dizem descendentes de Abraão, mas da descendência de Ismael. Então significa que esses povos, essas interpretações, Edom e Moabe, apontam para os povos árabes, os muçulmanos do tempo do fim, e fala que eles vão escapar do poder do rei do norte. Então, nessa guerra entre o ateísmo e a religião apostatada, os muçulmanos vão escapar e não serão atingidos. Nós vamos entender também, mais para frente, no capítulo 13, por que esse povo não vai ser atingido. Fala que estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará, a gente já viu. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, dos líbios e os etíopes os seguirão. Por que os líbios e etíopes? Quem são os líbios e os etíopes? Sempre você vai ver a associação dos líbios e os etíopes, principalmente os etíopes, ao Egito. A maioria das vezes você vai ver os etíopes se aliando ao Egito. Então significa que todos aqueles que estão aliados com esses poderes
humanistas e ateístas também serão vencidos pelo o rei do norte. E agora a coisa interessante, o verso 44. Mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Lembra que eu falei que nós não somos nem do reino do norte, nem do reino do sul, não somos nem de direita, nem de esquerda. Aqueles que seguem a Deus aqui são chamados de aqueles que são do Monte Santo. E diz que por causa dos rumores do oriente, o reino do norte vai se perturbar e vai sair com grande furor para destruir o povo do Monte Santo. O que é o oriente em profecia? Geralmente, o Oriente é relacionado às coisas de Deus ou ao Messias. Nós fomos para Isaías, capítulo 43. Nós vemos uma citação bem interessante. Isaías 41, perdão. Isaías 41. No verso 2 fala: Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha e o vento arrebata? Então aqui ele está falando do Messias. Essa aqui é uma profecia messiânica. Tanto é que o subtítulo dela é Deus suscita o Redentor. Então quando fala de Oriente em profecia, geralmente é relacionado ao Messias. Então pelos rumores da volta de Jesus, um povo que vai estar falando sobre a volta de Jesus, isso vai perturbar o reino do norte e ele vai perseguir esse povo com um grande furor. É interessante que ele fala que ele vai armar as suas tendas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Né? As suas tendas palacianas, fala que ele vai erguer. A tenda palaciana geralmente era uma tenda onde que ficava alojados os reis. Quando uma guerra era muito importante, o próprio rei ia para a guerra e eles armavam as suas tendas palacianas. Isso significa que será uma perseguição muito, muito forte contra o povo de Deus. E aqui, mais uma vez, nós entramos naquela interpretação que nós não acreditamos, aqueles que são historicistas, a igreja arrebatada pré-tribulação. Nós acreditamos que a igreja vai passar por uma tribulação. E olha que coisa interessante. Fala no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala disso, ele fala: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, o que estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e se amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus Cristo falou assim, lembra daquela abominação desoladora que teve num tempo determinado? Ela vai acontecer de novo no tempo do fim e vai haver uma perseguição contra o povo de Deus novamente, tal qual aconteceu no período determinado de 1260 anos. Nós vamos ter mais detalhes o porquê que vai acontecer essa perseguição. Quem serão realmente esse povo santo que vai ser perseguido, né? Como que vai se dar essa perseguição no capítulo 13 de Apocalipse, quando nós formos estudar essas profecias. Mas ele não termina a história aqui. Por quê? Quando esse capítulo foi dividido, esse bloco profético foi dividido em capítulos e versículos, ele foi mal dividido. A história acaba no versículo 4 do capítulo 12. Então, você quer saber como é que é o término dessa história?
Assista conosco o próximo vídeo para que nós possamos estudar o capítulo 12 de Daniel e entender como termina essa história depois que o Reino do Norte vence o Reino do Sul e vai perseguir o povo do Monte Santo. Depois que as políticas, os governos políticos se associam à religião, vence os poderes políticos ateístas e humanistas e perseguem o povo de Deus. Como que vai dar esse desfecho? O que vai acontecer? Então, fique conosco no próximo vídeo, esteja conosco no próximo vídeo, leia o capítulo 12, que vai ser a sua lição de casa, e nós vamos terminar com chave de ouro esse estudo do livro de Daniel, que eu tenho certeza que vai te edificar muito e vai nos preparar para a volta de Jesus. Depois desse vídeo, nós vamos começar já uma série emendando o Apocalipse. Desde já te convido para você estar conosco aqui no estudo do livro de Apocalipse e convide outras pessoas também para continuar a estudar conosco essas profecias tão maravilhosas que nos preparem para o tempo do fim. Volto a dizer, se tudo o que aconteceu até no verso 39 se confirmou, se não, temos certeza, né? Realmente se confirmou com uma riqueza de detalhes enorme, significa que a partir do verso 40 também vai se cumprir. Nós temos a garantia da fidelidade da palavra de Deus, que tudo isso vai se cumprir. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Que Deus abençoe, esteja aqui conosco no próximo vídeo e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.